O programa Letras e Mídias de hoje traz um nome. Tira a mão da consciência, meta a mão na consistência. 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 Eu sou Francisco Malta, aluno do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá. Comigo, os habituais participantes do nosso programa, professora Terezinha Val, professora Gilda Códifes Diegues e professor Ivo Lucchesi. Bom, Arnaldo, você se marca por um perfil de um artista multimídia, ou seja, o trabalho com variadas linguagens. Quando isso começou e por quê? Olha, acho que uma face disso vem de minha natureza mais pessoal, assim, desde o começo. Eu nunca me senti muito adaptado à ideia de especialização. Sempre tive o desejo um pouco de experimentar coisas diferentes e desde cedo comecei, ao mesmo tempo em que começava a escrever os primeiros poemas, começava a tocar violão, compor coisas e me interessar pelas artes visuais. Quer dizer, essas coisas sempre conviveram e eu nunca me senti muito tentado por seguir um caminho mais especializado. Ao mesmo tempo em que isso tem, de certa forma, uma natureza pessoal, tem uma outra face da coisa que é um pouco uma adequação ao tempo que a gente vive, eu acho. Que é um tempo em que cada vez mais as fronteiras entre as linguagens estão se dissolvendo. E a gente está vivendo uma época de muita interação. A modernidade toda traz isso, com o surgimento do cinema, da televisão, do rádio, dos outdoors, do telefone, entendeu? Todas, e principalmente mais para frente do computador, né? Hoje em dia, num mesmo instrumento, você pode trabalhar com linguagens que até então você precisava de instrumentos diferenciados para cada uma delas, né? Então, no computador, você pode trabalhar com texto, com música, com vídeo, com linguagem gráfica, com imagem, né, com uma série de linguagens que até uns 20 anos atrás você tinha que trabalhar separadamente, né? Então tudo isso viabiliza, isso é um dos sintomas mais flagrantes, eu acho, desse sintoma da modernidade, que é uma época de interação, até paradoxal, porque a mesma era que foi dividindo cada vez mais as divisões na produção, na área da produção, né, a era das especializações na produção material, nas indústrias e tal, propiciou no campo das artes essa interação cada vez mais intensa entre as linguagens. Então você tem, nas artes plásticas surgiram as instalações, os happenings, performances, na música popular pintaram os videoclipes, né, e o próprio show, que tem uma coisa cênica que funciona junto com a música, tem uma coisa de comportamento, de dança, de tudo isso. Você tem nos estudos de linguagem a semiótica, você tem o surgimento de uma série de manifestações que já rompem um pouco essa fronteira, né, da música para ser ouvida, da literatura para ser lida, das artes plásticas para serem vistas, né? Isso tudo é posto um pouco em xeque pela época em que a gente vive. Então eu só me sinto um pouco me adequando a isso, né, de alguma forma. Mas me parece que a palavra é fundamental no teu trabalho, né? Porque não sei se estou correta, em torno da palavra, né, os outros signos vão girando. Quer dizer, da palavra tu extrais a imagem, né, o som, a performance, inclusive, né? Quer dizer, a palavra como eixo seria exatamente esse. Sem dúvida, eu acho que o eixo do meu trabalho é justamente a palavra, na verdade é o verbal que tende a outros códigos, né? Uhum. Que se deixa contaminar pela visualidade, no caso da poesia visual, ou pela música, no caso da canção, ou
pela linguagem videográfica do movimento na palavra escrita, quer dizer, mas sempre existe essa intersecção, esse território comum a tudo que eu faço, que é o trabalho com a palavra em si. Isso também propicia que haja um pouco de trânsito e contrabando de um universo para o outro, porque essas questões não são só códigos diferentes, mas são universos de penetração, de relacionamento com o público diferentes, muito diferenciados. É um abismo a penetração que a música popular tem no Brasil e a poesia, né, a quantidade de pessoas que é atingida por uma linguagem e outra é muito diferente, a forma de veiculação é muito diferente, os mecanismos de divulgação e de comercialização de um livro, de um CD, são muito diferentes. Então, isso tudo, cada coisa tem a sua especificidade, né? E a gente acaba fazendo um pouco esse contrabando de informações de uma área para outra, ou essa forma de compartilhar preocupações formais em uma área ou em outra é possível por causa desse território comum que é o trabalho com o verbal em si, com a matéria verbal. Nesse sentido, a relação com o público, então, é extremamente importante, né? Ou seja, mesmo no texto escrito, que trabalha com visual, né, com a arte mesmo do jogo da palavra no texto, na página, né, e a sua representação num palco, onde você está envolvido com luzes, os brilhos, né, dos esportes, né, e a sua presença, quer dizer, como é essa relação de mostrar o seu texto no livro, no palco, e a relação com o público, que é leitor, ao mesmo tempo que está fruindo a arte videográfica, né? Ou digamos, ideográfica até, né? Entende? E ao mesmo tempo a questão do palco é uma forma absoluta, maior, né, de divulgação. E o público cresce, né? O público é muito mais amplo nesse sentido. Será que não é uma coisa para a gente pensar aqui agora? Não seria bom? Eu, na verdade, acho que são não só universos, né, de recepção muito diferentes. O palco tem essa coisa, assim, catártica, coletiva, né, que é uma relação muito corpo a corpo com o público. E a leitura no livro é uma leitura solitária, né, é uma situação individualizada de recepção, né, da informação. Isso acaba sendo situações diferentes. Eu acho que o que cabe a cada situação é muito a adequação. Eu acho que não é a mesma preocupação formal que vai preencher uma situação e outra. Eu acho que cada situação, acho que o texto, por exemplo, cantado, o grande valor de uma canção é a adequação do texto à situação melódica, a divisão das sílabas na melodia, né, tudo isso. E também a adequação daquilo à sonoridade da banda e à situação de exposição ao público nesse corpo a corpo. Aí, ao mesmo tempo, a palavra escrita tem uma adequação à sua materialidade gráfica, que no que eu faço como poesia escrita é muito importante, a coisa da visualidade, dos aspectos gráficos da coisa, né? Tem uma adequação a isso que é muito específica também da linguagem dos livros. Então, cada situação tem, eu acho que essa questão da adequação é uma questão que me preocupa muito. Sabe, um texto que pode ser maravilhoso lido, se for musicado inadequadamente, pode se tornar uma canção medíocre. Ou um texto banal, muitas vezes, pode se tornar uma canção maravilhosa, dependendo da forma como você entoa ele, dependendo da forma como você se movimenta ao entoar ele, como você se relaciona com o público. Então, tudo isso tem uma série de contingências que dão a especificidade de cada situação. Ao mesmo tempo, existem essas preocupações que compartilham os territórios, por ter mesmo uma matéria em comum. E muitas vezes eu faço uma coisa inicialmente para ser texto e depois aquilo vira canção, como no caso de alguns textos, Duas Coisas, que o Jorge Benjor musicou e me mandou aquilo, e eu acabei gravando no meu CD um som, duas canções, O Dinheiro e as Árvores. Então tem essas surpresas às vezes, ou então O Que, por exemplo, que é uma canção que eu fiz originalmente como música, gravei com os Titãs, se tornou uma música de muito sucesso, tudo isso. E depois eu descobri aquela forma gráfica circular, dentro da qual você pode ler o poema todo, que eu acabei publicando nesse livro Psia. Então, existem essas exceções que vão também migrando de um universo para o outro. Mas, em geral, tem uma adequação própria a cada situação criativa e, em geral, no ato de feitura eu já sei um pouco o destino da coisa, já está impregnado um pouco de para onde vai, eu já sei ao fazer se aquilo vai ser cantado ou se vai ser ele
lido no livro, ou se vai ter um aspecto visual que aquilo vai se tornar... E nesse momento entra o público, o que vai receber o texto? Não, né? Não, eu acho que sempre é uma decorrência muito imprevisível. Eu não penso no público. Eu acho que o público vem inevitavelmente por se identificar com um tipo de sensibilidade que eu estou buscando ali. Em geral, eu posso até pensar num receptor específico, às vezes. A gente faz um poema como se fosse uma carta para alguém. Isso pode ocorrer. Mas pensar no público como um coletivo e pensar na responsabilidade que eu tenho frente ao público no momento de fazer, eu acho que não acontece, é uma coisa mais inconsciente isso, é uma decorrência muito imprevisível. Acho que quem pensa em público é publicitário, tem que atingir aquilo e de prever essa relação com uma determinada, né, relação muito prevista, assim. Ou um teórico da estética da recepção. Ele pode se preocupar um pouco com isso. Eu acho que a marca de reveladora, que envolve tanto o seu processo, tanto estético quanto de trajetória existencial até o já vivido, tudo está nomeado no seu ato de fundação, que é, no fundo, acho que o selo que atesta quando ali efetivamente nasce um artista ou apenas uma vã promessa que depois desaparece no curso da própria vida. E aí eu faço referência ao teu ato de fundação, cujo título é Ou E. E ali você estava belamente nomeando a essência que o sustenta até hoje em tudo, em todas essas criações multifacetadas, porque é o símbolo de uma geração que acho que está sendo ali consignado diante de si uma oferta incrível que vem pelo ou, as alternativas, e ao mesmo tempo a sabedoria de que não pode dispensar, né, nenhuma delas, o E, o somatório. Isso está consignado, então eu nem nesse momento te dirijo uma pergunta, faço apenas esse registro de quem acompanha esse trabalho e que o torna vigoroso. Então, só falar um pouquinho desse livro, né, o Ouê, que foi meu primeiro livro lançado, era uma edição de autor, toda não só bancada, financiada por mim, mas toda produzida manualmente por mim, porque ela é uma pasta com os poemas soltos dentro, cada um num tipo de papel, num formato diferente, muitos com dobras e cortes e toda meio artesanal, é um produto muito artesanal, foram feitos só 500 exemplares que esgotaram, uma coisa até muito difícil de reeditar, muita gente me pergunta se eu vou reeditar isso, mas é muito difícil por causa do formato e tal, e não é uma coisa que eu tenha em mente reeditar isso tão breve. Mas eu acho interessante a coisa do Ouê, que desde o começo, quer dizer, desde um primeiro livro meu, já tinha essa questão um pouco da visualidade. Ela é toda com poemas visuais feitos com manuscritura, com caligrafia. E eu tinha um pouco nessa época uma viagem de criar um correspondente gráfico para os recursos entoativos que a gente tem na fala. Então seria como uma espécie de uma entonação gráfica, através da espessura, da curvatura, da disposição dos traços manuais que estão desenhando, né, os signos verbais ali no papel. Você tem sugestões de sentidos que eclodem, assim como tem sugestões de sentidos que eclodem se você entoa diferentemente uma mesma frase. Você tem, né, a forma de entoação sugere significados diferentes associados ao verbal. Aí vem muito a questão de adequação, que a gente falou da canção e tal. Aliás, eu comecei a compor, a pensar em fazer música e tudo isso, muito quase como uma necessidade de entoar, porque tinha essa coisa de eu escrever poemas e tudo isso, mas tinha uma necessidade um pouco de dar uma nova significação quase física àquilo, né, através desse caráter entoativo. Então tinha isso, era uma forma de buscar uma entonação gráfica. E tem, como o Ivo falou muito bem, a questão do título, né, do Ouê, que já que a gente está no âmbito universitário, a gente pode falar do Jacobson, claro, que é um teórico, né, de
de linguagem, de linguística, que falava na questão da sobreposição do sintagma, do paradigma sobre o sintagma na função poética, né? Então seria uma forma muito sintética de descrever isso, essa definição de poesia, né? Que é as escolhas que você tem para fazer entre as inúmeras palavras e a forma de combiná-las na frase, né? Só uma coisa, nessa então, a ocasião você já sobreposição de era... uma camada na outra que faz aquele atrito, aquela faísca. Você já era estudante de poesia. letras nessa ocasião? Eu agora tô Já era. O né? livro até foi, em grande parte, impresso nas gráficas ali da USP, da universidade, que eram gráficas com um preço mais barato para poder fazer as coisas. Então, eu buscava sempre uma forma mais viável, né? Como eu que estava fazendo tudo e tal. Então, eu percorri várias gráficas ali da universidade para conseguir imprimir as coisas. Até eu ia aproveitar, porque estamos tratando de Owe, que é belíssima essa obra, realmente é um marco. Né? Imagino o esforço que deve ter sido, né, para uma pessoa naquela época fazer. Mas eu venho observando que há uma espécie de deslizamento do teu trabalho a cada 10 anos, no sentido de que em 1983 tu publicaste Owe, em 1993 Nome, que tem também esse trabalho, né, de linguagem, né, variada, riquíssima. Depois vens com Psia, que tem a sugestão do silêncio, né, e vens com o CD 10 anos depois, o silêncio. E para encurtar, não prolongar muito, no ano de 2000 tiveste 2 ou mais corpos no campo da poesia e a trilha sonora para o balé O Corpo. Agora, né, publicaste também 40 escritos e Paradeiro. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de ti, esse deslizamento, né, que se dá sistematicamente há 10 anos, não sei se intencional ou não, né? Então, não é intencional, são coincidências. É claro que você pode encontrar elos, né, significativos ali, e é bacana que eles existam, mas eles são muito inconscientes. Agora, tem uma letra de uma música que eu fiz, uma parceria com o Gil, que fala exatamente isso. Se toda coincidência tende a que se entenda, né? E toda lenda quer chegar aqui, e aí fala da ciência e tal, e aí fala de se toda estrela cadente cai para fazer sentido, e todo mito quer ter carne aqui. Quer dizer, as coincidências, de certa forma, são inconscientes, mas elas acabam amarrando sentidos também. E às vezes alguns elos, assim, algum pensamento de, enquanto obra, de criar uma relação entre os títulos de obras diferentes, e entre conceitos, né, que você já percorreu e que volta a retomar e tudo isso. Isso existe, não é? Eu acho que essa consciência acerca do que você já fez é até importante para você não ficar só se auto-repetindo e estar sempre dialogando com o que já foi feito até para amarrar essa ideia de... Eu percebo muito como diálogo, né, que estaria inclusive no ou, quer dizer, a presença do outro de várias formas, inclusive nas parcerias, né? Mas eu percebo muito no teu trabalho esse diálogo, né, que é uma questão até carnavalizante, de certo modo, porque é sempre uma leitura crítica e, ao mesmo tempo, afirmativa, né, dos trabalhos teus e de outros e de toda a cultura. Por isso até que eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu digo interessante, porque metonimicamente há um deslizamento de um signo para outro, mas sempre com um sentido diferente, sempre com uma outra possibilidade de leitura, claro, não igual à anterior, né? Eu gostaria. Eu acho que alguns títulos de livros meus têm uma coincidência também, que Psia, Tudos e 2 ou mais corpos no mesmo espaço, são títulos que indicam impossibilidades. Psia é uma palavra que não existe, claro que a compressão da palavra poesia, ao mesmo tempo eu brinco na orelha que é o feminino de psiu, né, que serve para chamar a atenção de alguém ou para pedir silêncio. Aí você falou do disco, o silêncio, né? Tudos é uma impossibilidade também. Grega, né? Psi. Pois Tudo essa coisa de instituir uma impossibilidade, que é o plural de uma palavra que não tem plural, né? Então você cria a possibilidade de uma impossibilidade. E 2 ou mais corpos no mesmo espaço também, uma impossibilidade física que você afirma
no espaço poético. Então eu sempre tenho um pouco a reafirmação de uma coisa que eu acho importante, que é essa coisa da criação realizar uma impossibilidade, quer dizer, é o terreno de realização, de potência, né, que você pode ter essa liberdade de realizar o impossível, de criar um espaço de realização do impossível. Eu acho que isso, essa potência artística, eu acho que é uma coisa muito importante de ser reafirmada. E aí outros elos que existem, um dos elos interessantes, esse sim foi voluntário, né, na verdade, é a passagem do CD O Silêncio para Um Som. Eu gosto especificamente dessa troca de artigo, do artigo definido de O Silêncio para o artigo indefinido de Um Som. Quer dizer, O Silêncio se refere a um único silêncio anterior a tudo, ao qual se refere a música, né? E um som é um som entre muitos outros, quer dizer, aponta um pouco para essa diversidade de gêneros, até que o disco tem muito e tudo isso. Não, desculpa. Pode perguntar depois. Aproveitando o gancho da pergunta da professora Gilda, me ocorreu que na sua época dos Titãs, quando refere-se a Arnaldo Antunes, fica quase impossível não fazer uma referência ao tempo do Titãs. Eu teria uma curiosidade, quem analisa a sua obra naquela época percebe-se uma forte tendência à crítica, à desconstrução. Já o seu trabalho na carreira solo me parece caminhar no sentido da construção. Eu gostaria de ouvir as suas colocações. Eu acho que não dá para fazer uma generalização assim tão grande. Eu acho que esse paradoxo, construção e desconstrução, aliás, tem uma música da época dos Titãs que fala disso, né? Que é o nome do destruidor e o nome do construtor e tal. É um pêndulo constante, eu acho, que a gente trabalha. Eu acho que o meu trabalho, seja nos livros, seja nos discos, tem sempre um pouco de um paradoxo entre aspectos mais construtivistas, vamos dizer assim, mais formais, dentro de um pensamento construtivista que tende a buscar soluções formais, às vezes até geométricas e tudo isso, e uma espontaneidade quase infantil, assim, de você dizer coisas de nonsense, toda uma carga que vem de um outro universo que parece, essas duas coisas parecem até aparentemente se opor, mas elas convivem ali no que eu faço, acho que de uma forma natural, assim. Porque, na verdade, é o jogo mesmo, é lúdico, né? Esse texto construído, né? Que aflora e que se constrói e que se estabelece. Agora, eu estava pensando nas suas nas intervenções anteriores e queria desenvolver um certo raciocínio aqui, quer dizer, como aquele que trabalhou sozinho para a criação do seu primeiro texto, você jamais chegou ao underground, né? Mas trabalha com a questão da margem, né? Quer dizer, ou a margem ou esse entrecruzar entre uma coisa e outra, ou já diz isso. Então a Gilda lembrou também a questão do balé, o corpo, né? E eu me lembro do bicho, o bicho de 7 cabeças, com a Laís Bodansky, né? E que, de certa forma, não sei, mas eu li em algum lugar que havia uma proposta de trabalho para leitura feminina também do texto. Como é que a gente pode desenvolver uma reflexão a esse respeito? Quer dizer, eu queria te ouvir sobre isso. Olha, você falou de underground e tal. Eu, na verdade, me sinto muito influenciado por todo o ambiente de contracultura, que foi onde eu cresci, a coisa de movimento hippie, a coisa contracultural, entendeu? Todo esse universo, mesmo falando do bicho de 7 cabeças, os textos da antipsiquiatria do David Cooper, aquelas coisas, toda a tradição libertária do rock and roll, toda o universo da contracultura que a gente associa à palavra underground, né? Isso tudo foi muito importante na minha formação. Quer dizer, não sei como isso se reflete no meu trabalho, acho que inevitavelmente, de alguma forma, isso aparece. Mas todo esse desejo de libertário mesmo, esse conteúdo libertário, eu acho que de alguma forma está presente no que eu faço. Agora, a questão do corpo e do bicho de 7 cabeças são coisas muito diferentes, né? O corpo é um trabalho que eu fiz especialmente para a companhia de dança Corpo. Fiz sob encomenda aquilo, fiz música já com o intuito de ser dançado por uma companhia de balé, então é uma coisa muito específica, uma criação já com aquela finalidade. No caso do bicho, não, eram canções minhas que já existiam nos meus discos, são canções anteriores à existência do filme e que a Laís, a diretora do filme, e o Luiz, o roteirista, enquanto estavam elaborando o roteiro,
estavam ouvindo muito meus discos, isso segundo o relato deles. Então aquilo foi entrando de certa forma, meio que naturalmente no processo de concepção do roteiro do filme. Então as músicas entraram ali e acabaram entrando de uma forma tão orgânica, tão bem integradas ao enredo e ao contexto ali do filme, que parece que eu fiz elas especificamente para o filme. Mas eram músicas que já existiam e eu achei interessante ver como que elas ganharam um significado novo a partir da relação com aquela história, com aquele contexto. Na verdade, pontuar uma questão em função do que foi dito no último diálogo entre o Arnaldo e a Terezinha. Quando veio à baila a questão do underground, assinalado por ela, e mencionado por ele o envolvimento com a marcha da contracultura. E tentando fazer uma costura aqui e ali, me veio à mente o seguinte: claro, essa parte underground, e tanto under quanto ground, tudo isso está muito bem posto e presente no seu percurso. Mas há uma outra matriz da qual você não abdica e costura maravilhosamente bem, reportando a outros tempos da brasilidade. E lá estão a antropofagia, de Oswald de Andrade, o concretismo e o tropicalismo, já mais próximo no universo atinente à música popular. Então, talvez a junção dessas duas temporalidades deem a dimensão vigorosa do seu trabalho e, ao mesmo tempo, um trabalho que é um mosaico, porque você converge temporalidades, coisa que, do ponto de vista hoje, não se vê muito fazer. Nisso você se torna um ícone representativo de quem faz uma transição de uma brasilidade que vem lá dos anos 20 e com toda uma atmosfera contemporânea, onde tudo cabe. Como foi esse processo de postura? Sem dúvida, eu me sinto fruto dessas três coisas que você mencionou. Eu sou completamente identificado com a coisa toda e vejo elos muito claros entre a antropofagia de Oswald de Andrade, a poesia concreta, a Tropicália, essas coisas tão uma coisa muito impregnada da outra, eu acho, entendeu? Eu me lembro de uma entrevista que eu li do Caetano, nos anos 70 ainda, em que ele citava uma frase do Zé Agripino de Paula, que o Zé Agripino disse para ele assim: a Tropicália o Oswald de Andrade já disse tudo, agora a gente tem que viver o que ele disse, né? Que é o que é muito revelador, porque é o que parece que a Tropicália veio fazer, era um pouco transformar aquilo que estava na forma de proposição em atitude de vida, atitude cotidiana, quer dizer, passar aquilo já é como se aquilo já fosse, a antropofagia já tivesse sido deglutida, entendeu? Era um pouco assim. E a poesia concreta junto com toda a preocupação. Eu acho que eu me formei, eu compreendi o que é poesia através da visão dos poetas concretos, que é quase que uma radicalização da poesia. É uma coisa um pouco assim, a natureza da poesia é um pouco intensificada por aquela forma de fazer poesia, né? Então, aquilo ficou muito, para mim, foi uma revelação também. Então, essas coisas sempre me senti muito... nesse sentido, eu prefiro pegar o termo underground. É um trabalho subterrâneo de recuperação de matrizes, matrizes essas que se somam às novas com as quais você foi se defrontando no decorrer da sua experiência ainda jovem, entre os 20 e os 30 anos. Quer dizer, saber identificar o que estava aparecendo e como o que estava aparecendo exigia, para um trabalho de maior monta,
uma recuperação de elementos que não estariam esgotados, obrigatoriamente esgotados. E acho que o seu traço de inovação está aí. A sua contribuição inovadora vem dessa sabedoria de juntar e dessa fusão sair o diferencial que torna inclassificável, qualificadamente inclassificável. Eu estava pensando no Zé Agripino de Paula, né? Quer dizer, na prosa, a prosa do Zé é exatamente a estética da fragmentação ali, né? Desde o primeiro livro, Lugar Público. Né? Agora, na verdade, quer dizer, você quando trabalha o rock é essa integração de várias influências, de várias linguagens também. Então eu acho que a gente tem desde o texto, né, o texto escrito, o seu texto escrito também, essa convivência com essa multiplicidade. Né? E esse rock que acaba por ser expresso, extremamente, volta a ideia do palco, né? Quer dizer, há uma exposição também do corpo nesse texto que você escreve. Não sei. Eu vou pegar uma outra coisa para até ilustrar a fala anterior. Você é um dos melhores, porque não são muitos, inclusive, com essa capacidade, a promover releitura, e que tem a ver com essa atitude dupla de olhar para trás e olhar para frente. Então, eu te confesso que eu fiquei inebriado quando vi a releitura que você emprestou à Judiaria, do Lupicínio Rodrigues. E igualmente, não menos envolvido com a coisa, quando nos presenteou com o juízo final do Nelson Cavaquinho. Uma coisa que é muito difícil fazer. Agora você faz com exagerado do Cazuza no seu último trabalho, Paradeiro. Difícil porque como tornar nova a coisa já sabida. E como é que se dá um pouco esse trabalho de releitura? Pois eu nunca tive desejo de interpretar uma canção por interpretar ou de fazer cover da canção tal qual ela foi gravada originalmente. Acho que tem muito um investimento da mídia na mera repetição. Então, só o fato de você estar gravando uma canção que foi muito sucesso, aquilo garante um espaço de sucesso, né? E aquilo só o fato de se repetir e já fazer uma coisa que as pessoas já têm como familiar, né, na consciência, aquilo garante um espaço de sucesso. Então tem muito investimento na repetição. Eu, na verdade, quando regravo alguma canção que já foi, que a gente já conhece, tudo isso, uma canção de outra pessoa, tem sempre um desejo de... O que me motiva a reler aquela canção é justamente fazer uma recriação dela, fazer uma leitura criativa que acrescente um olhar novo sobre aquela canção. Nesse sentido, as releituras que eu fiz, seja de Judiaria, seja do Exagerado, sempre tem um pouquinho de subversão, né, do que a gente conhece daquela canção, e mais profundamente, através dessa subversão, quer dizer, essa subversão ser uma forma de uma fidelidade mais profunda àquele objeto que é a canção que eu estou interpretando. Então, no caso, por exemplo, do Judiaria, é uma gravação muito diferente, né, da gravação do Lupicínio, que é uma guarânia, e que é gravada toda com aquela doçura, né, dele, aquelas... E a dor, lentidão, uma certa melancolia. E eu gravei como uma jovem guarda, um rock assim, meio antigo também, quer dizer, gravando uma canção antiga, numa leitura rock and roll antiga também, mas não tão antiga quanto aquela outra, que é juntando dois tempos ali, mas ao mesmo tempo com uma violência no canto que a letra tem, né, ali potencialmente já guardada. Então foi uma forma de explicitar uma violência, uma brutalidade que o Lupicínio tinha e que ficava contida naquela doçura dele. Talvez a leitura dele seja até mais plena de significados, porque tem essa tensão entre a docilidade com que ele cantava e a violência daquilo. Estou lhe mostrando a porta da rua para que você saia sem eu lhe bater, uma coisa como essa, e cantada com aquela doçura. Isso é muito mais rico de significado. Mas, de certa forma, eu senti essa necessidade de explicitar
essa carga de conteúdo. É um movimento um pouco inverso do que eu fiz com o Exagerado. Que Exagerado, a forma como eu cantei, com aquela serenidade toda, de certa forma, cria um contraponto, um contraste com o que a letra diz. É quase que fosse um exagero por um outro caminho. Quer dizer, você também pode ser exagerado através da serenidade, através desse exercício de estar saboreando lentamente as palavras da canção e não apenas cantando aquilo de uma forma desvairada, como é a gravação original dele. Então, mas isso parece palco, né? É excelente esse comentário, porque ele permite que se veja como os dois, em épocas diferentes, Lupicínio, Arnaldo Antunes, mesmo objeto, judiaria, os dois estão corretíssimos. Ele fala de uma violência atrelada aos sentimentos internamente, né, represados ali. Você vem, décadas depois, para tematizar essa mesma violência, mas num cenário em que ela está concreta e exposta. E aí ela se reatualiza. Não sei, é uma possibilidade de leitura. E a gente está falando aqui de Lupicínio e Cazuza, que aliás tem tudo a ver, né? Um com o outro, assim, é engraçado, porque... Eu queria aproveitar, Arnaldo, porque falaste, já foi falada aqui a tua relação com o concretismo, né? Com a poesia concreta, com o Augusto de Campos, o Haroldo de Campos, que são duas identidades, né? Que todas nivelam, quando, na verdade, trabalhos distintos. Eu queria aproveitar um pouco essa tua fidelidade ao concretismo, que eu acho importante, até porque é um movimento riquíssimo no Brasil e pouco entendido, né? E uma das acusações mais graves assim que se faz é que eles matam o sentimento da poesia, quando na verdade eu particularmente não vejo assim. E eu gostaria de ouvir um pouco a tua fala sobre como tu vês o concretismo. Então, a poesia concreta foi uma grande influência. Eu acho que ali, como eu falei anteriormente, é quase como se a minha noção de poesia, que aquilo fosse mais poesia do que toda a poesia que eu conhecesse. É como se fosse uma, assim, intensificação do conceito de poesia, que é aquela situação de linguagem onde a linguagem se torna mais opaca, ela não está mais substituindo as coisas, mas ela está se tornando uma coisa em si e criando... Ela, na verdade, não está mais dizendo as coisas, mas está sendo aquilo que diz, né? Ela se liberta, ela apresenta um processo e não se refere indiretamente às coisas, né? A linguagem... E toda a questão de inserir as preocupações visuais, né? A questão do verbo e voco visual, a questão... de o pensamento analógico, as subversões sintáticas que foram apresentadas ali, a eliminação, em muitos casos, da sintaxe mais linear e o pensamento analógico, tudo isso foi muito importante como influência. É claro que conviveu com influências de outras áreas, assim como do cinema, do rock and roll, da própria outras áreas mesmo da poesia, da literatura, e aquilo foi uma das informações, mas foi uma informação muito forte, assim, na minha formação. Eu acho que decisiva, né, Arnaldo? Porque até o teu trabalho de poesia visual, né, que vens realizando, né, e belíssimamente feito em nome, que é um pouco poesia, um pouco música, um pouco livro, é um pouco de cada, que é exatamente esse verbo e voco visual, né? Até mesmo essa coisa de inserção em outras mídias da poesia, sair um pouco dos livros e estar no cartaz, no vídeo, na holografia, né, sei lá, em mil outros suportes, né? Porque isso tudo vem um pouco, eles foram um pouco precursores, né, desse tipo de preocupação. Porque a poesia não precisa estar necessariamente no papel, embora muitos aqui no Brasil defendam essa ideia de que não está no papel, então não é poesia, né? Mas porque eu acho importante e ao mesmo tempo dá uma abertura enorme, né, o trabalho deles, e eu vejo assim com... A ideia estética que é trazida, que eu considero muito libertária, no sentido de que, né, tira da poesia aquela
obrigatoriedade de dar sentido às coisas, quer dizer, passa o leitor a ser um participante, né, um co-criador, na medida em que ele terá também de interpretar e dar, né, multiplicar aquilo que está posto pelo poeta, né, eu acho da maior importância, principalmente no Brasil, né? Mas eu não quero monopolizar a palavra, eu sei que o Ivo Agora, ao mesmo tempo, tem isso que o Ivo falou, essa questão essa canção, né, que eu digo, quer dizer, se referindo à miscigenação racial no Brasil, mas que também serve para ler uma situação estética dentro da qual eu me coloco, em que eu digo, somos o que somos, inclassificáveis, né? E pensando nessa questão dos movimentos, eu acho que hoje em dia é muito difícil você pensar em termos de movimento ou de filiação a movimentos e tal. Quer dizer, eu falo da poesia concreta como uma influência muito importante na minha formação, mas não tem essa questão mais hoje em dia de você designar o que eu faço como poesia concreta. Não é mais, não. Aliás, é muito não, mas é através... não, estou até fazendo essa ressalva porque tem muita gente que coloca dessa forma. Então é bom a gente... Eu acho que a gente vive uma época muito mais de projetos individuais. Eu não vejo a possibilidade nem histórica, nem muito... eu não vejo uma possibilidade de circunstância assim, cultural para haver um movimento cultural como foi o concretismo, ou como foi a Tropicália, ou como foi o modernismo, a antropofagia e tal. Eu vejo uma situação em que a multiplicidade de caminhos se instituiu, de caminhos pelos quais a novidade pode ser gerada, né? E um pouco um caminho mais individual e menos uma visão de futuro em que a novidade deva se dar numa só direção, né? Ou a possibilidade de movimentos coletivos que respondam ao contexto cultural de uma única forma e tudo isso. Acho até mesmo os protagonistas ali da poesia concreta, Haroldo, Augusto e Décio, passaram a produzir uma obra mais individualizada, cada um deles, já sem ter a obrigatoriedade de estar respondendo em termos de movimento à situação cultural, né? Então, assim como Caetano e Gil, depois daquele momento de movimento coletivo que foi o tropicalismo, também passaram a agir mais individualmente, tudo isso. Então, eu acho que a gente vive uma época mais livre desse ponto de vista, livre de um compromisso único com o futuro ou de movimentos coletivos que abarquem o futuro e que apontem uma única direção. E acho isso um estado mais saudável até do que a necessidade de movimentos e tal. Agora, muita gente lê isso como o contrário, né? Fala, não acontece mais nada, a música popular brasileira nunca mais aconteceu nada depois da Tropicália, da Bossa Nova. Isso porque são saudosos de movimentos, né? As pessoas querem que aquilo seja transformado num formato que seja mais familiar, mais reconhecível. Em uma palavra você define. Então, é concretismo, a pessoa acha que sabe o que é. New Wave. Então, a mídia vive muito disso, então precisa de um nome para dizer o que é aquilo, em vez de sentar e analisar o que é aquilo estruturalmente, ou pensar um pouco, criar algum parâmetro para avaliar a qualidade estética daquilo, fica muito mais fácil já identificar logo com um movimento ou com um nome assim. Então tem gente que se sente muita carência disso, se sente muito sem chão quando não existe um movimento ou um nome ao qual você possa designar, né, aquela assim, a relação do artista com o grupo e depois uma carreira solo, né? Eu acho que houve isso na sua vida também, né? Os Titãs e depois a fundação de um trabalho isolado. Né? E que ninguém sabe o que é, porque lida com um leque de diversidade muito multiplicidade, mais... Talvez, né? É esse ou que está ali no início. Acho que essa necessidade que ainda alguns sentem de que devesse existir um movimento, né, dentro do qual pudéssemos identificar A, B, C e D, tem uma raiz ainda de um lado meio obscuro ou meio atrasado, que é de uma sociedade que ainda precisa de parâmetros com os quais as pessoas possam se guiar, né? E aí, nesse caso, a arte entra como o quê? Como
a área geradora de líderes, né? Então o artista, ao invés de ser um artista, portanto uma voz libertária que se abre como uma oferenda para quem disso queira fazer uso e estabelecer para isso um fim, não, entra como líder que vai arrebanhar e levar consigo uma tribo de órfãos, né? Então, nesse sentido, acho que é muito saudável a inexistência. Que nem essa questão, por exemplo, do rock and roll, né? As pessoas, você não faz mais rock, como se fosse uma coisa que você devesse ser feito, como se o rock servisse como camisa de força, né? Camisa de força de um gênero. E o rock é totalmente contrário disso, né? Só interessa o rock and roll enquanto for uma linguagem libertária, né? E mesmo hoje em dia, pensando o rock como gênero musical, aquilo está muito mais associado a comportamento e atitude do que a gênero musical, porque aquilo passou a ser feito no mundo inteiro de formas diferentes. O rock que se faz no Brasil é diferente do rock que se faz na Rússia, é diferente do rock que se faz na Inglaterra ou em qualquer outro lugar. E aquilo foi se misturando também com muitas outras linguagens. E então é isso. Acho que essa questão do gênero é uma das questões também que eu, de certa forma, não... fica difícil até as pessoas, vai pôr o meu disco em qual prateleira, sabe? Se não é nem um disco de samba, nem de reggae, nem de música eletrônica, nem de rock. Para eles. Então essa questão, mas é aflitivo, mas ao mesmo tempo é um disco que é identificado com a forma como vários artistas trabalham com a música hoje em dia, como o Rapa, como o Carlinhos Brown, como Marisa Monte, Cássia Eller, como, entendeu? Pedro Luiz e a Parede, ou como... São artistas que transitam nesse universo, Lenine, são artistas, entendeu, que estão vivendo uma realidade de misturar ritmos brasileiros com hip hop, com música eletrônica, com rock and roll, entendeu? Não tem muito mais esse compromisso. Então, cada vez mais os artistas estão rompendo com a ideia de gênero, apesar de a mídia e toda ainda estar muito apegada a isso. Então, é uma lição, talvez, que os artistas talvez tenham que cada vez mais catequizar um pouco o universo mercadológico para que haja mais essa democratização da diversidade. Enfim, é uma época em que cada artista tem o seu paradeiro para oferecer, né? E na outra ponta, o receptor, que também deverá traçar para si um paradeiro e com ele seguir, por dentro daquilo que seja a autossatisfação, né? Almejado. E o que eu percebo é isso, que a forma que o artista generosamente, né, dá ao público se transforma em fórmula, né, na medida em que vai sendo rotulado, porque inclusive isso mata muito do próprio ato de percepção, né? Quer dizer, a partir da fórmula, não, tem que encontrar aquilo. A fórmula é sempre o formator do que é a manifestação em si, né? E aí o próprio trabalho de divulgação acho que fica um pouco, né, limitado, porque, né, tem que se enquadrar dentro de um modelo. Muito a propósito o nome, né? O nome é inclassificável, né? Porque é vídeo, é disco, é livro, né? E põe onde, né? Pois é, o nome foi um momento em que essas coisas todas se juntaram, né? Eu vinha trabalhando a coisa da poesia um pouco separadamente da coisa da música, né? Fazendo música com os Titãs e lançando livros e atuando um pouco em exposições de poesia visual e tal. E decidi juntar isso tudo num mesmo projeto no momento em que saí dos Titãs, que era um momento também de ruptura e tal. E essa coisa da poesia e da música vieram a se juntar numa terceira linguagem, que é a linguagem do vídeo. Uma visão mais madura e mais... É o mesmo processo de recolecção de linguagens. Foi um momento meio que eu quis fazer tudo ao mesmo tempo agora. Bom, e eu sei que todos teriam mais perguntas a fazer a você, eu sei, mas o programa Letras e Mídias te agradece imensamente pela sua presença tão especial aqui, aos nossos usuários participantes, a professora Terezinha Val, a professora Gilda Cortes Diegues e o professor Ivo Lucchesi. Aguardando a todos vocês para um próximo programa. Até lá. Obrigado.